Fala, campeões, beleza? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Meu Sócio Online. Esse podcast que nasceu para servir você, empreendedor. Você que está aí na empresa, tocando negócio, sentindo aquela dor, aquela dificuldade, precisando de conteúdo, precisando ouvir alguém que está sofrendo igual você e que já passou por processos também, dificuldades. Nós estamos aqui para te ajudar, para te servir. E a nossa forma hoje, mais simples e mais fácil, é sentar aqui nessa mesa e conversar. Trazer uma palavra de ânimo para você, trazer um encorajamento. Então, nosso papel é esse. E eu sou o Will Vences, né? Fundador desse podcast e da empresa Meu Sócio Online, que trabalha com assessoria, treinamento e desenvolvimento de pessoas, empresas e tudo o que você precisar, eu estou aqui também para te servir. Então, antes da gente começar mais esse episódio, cara, que está recheado com uma dupla muito especial, e eu vou dar esse... Calma aí que eu já vou explicar quem são. Eu quero pedir para você aquele trivial do YouTube, aquela coisa que todo mundo pede, para você se inscrever nesse canal, ativar a notificação, curtir, mandar lá no grupo do futebol, dos síndicos, do condomínio, enfim, não sei, de pais e professores. Cara, compartilha com quem você puder. E se você puder, para deixar assim o meu coração muito mais quentinho de amor, faz um comentário aí do que você está achando, do que é a tua expectativa e até um tema, uma dor que você tenha, para a gente ler e depois poder criar um conteúdo especial para você. Beleza? Então, curte esses conteúdos e compartilhe. Outra coisa que eu quero te avisar é que nós, além do YouTube, nós estamos no Instagram. Lá nós postamos cortes, né? Estamos também no LinkedIn, que é um lugar que tem muito conteúdo para o empresário, para o empreendedor. E também estamos no Facebook. Então, se você também quer acompanhar por essas outras redes sociais, vai lá e nos procura. Meu Sócio Online. Esse é o nomezinho que está em todas as plataformas. Beleza? Então, vamos começar. E eu quero apresentar... Hoje não é uma pessoa, hoje são duas pessoas. E eu vou ser um cavalheiro. Vou começar pela nossa digníssima. Quero apresentar ela, que é sócia proprietária da Gold, uma empresa credenciada pela Vivo. Ela é uma gestora de pessoas, ela é uma líder. Temas que ela gosta de falar: motivacional, liderança feminina, de time. Poderia ficar aqui falando muita coisa, mas quero apresentar para vocês a Val Nascimento. Beleza? Segura aí, Val, antes de você falar. Também quero apresentar ele agora, né? Sócio proprietário, porque são um casal empreendedor, casal sócios em tudo, na vida, nos negócios. Ele é um comunicador nato. Ó, esse já enchi a bola, hein? Ele é um comunicador nato, ele é um líder e um entusiasta. Olha os adjetivos que eu coloquei para você aqui. Domina muito sobre atendimento do cliente, processo seletivo, motivacional, gestão de pessoas e tudo isso. Com vocês também, Diego Soares. Então, casal, quero dizer para vocês, sejam muito bem-vindos a Meu Sócio Online, que se tem a compartilhar com o mundo aí. Se apresentem para quem não os conhece e para quem conhece, ficar feliz em ver vocês. Pois é, a expectativa ficou grande aí, a régua foi lá em cima, né, para falar. Para mim é um prazer, eu quero, né, inicialmente agradecer a oportunidade que você está nos dando. Eu acho que é extremamente importante esse tipo de canal, né, esse tipo de abertura. A quantidade de pessoas que a gente alcança com a nossa fala. E eu me sinto realmente muito feliz de poder compartilhar um pouco, né? Da gente poder ter esses momentos aqui para compartilhar com vocês. Exatamente porque eu acho que até onde a gente pode chegar com a comunicação, né? A gente que tem o dom da fala, o poder da fala, até onde a gente chega, como a gente chega. E agora com os canais digitais, enfim, a gente tem um alcance muito maior. Então, eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu sou convidada para falar sobre a empresa desta maneira, porque normalmente a gente acaba falando para o time, né? Como você disse ali, nós somos parceiros Vivo, nós somos um dealer, né? Um agente autorizado Vivo. Há 15 anos a gente faz a mesma coisa. E todos os dias de uma forma diferente. Então, eu me orgulho bastante da gente ter chego até aqui, principalmente por tudo que a gente passou, né? Teve pandemia, teve mudança de moeda, mudança de governo, enfim, tudo isso que aconteceu. E como família, né? Porque eu e o Diego somos casados, começamos a empresa
logo no início do nosso relacionamento, e boa parte da nossa família trabalha conosco. Então, a gente tem ainda um pouquinho mais, né? Um pouquinho, além de toda a dificuldade do empreendedorismo, né? E de empreender no Brasil, que a gente sabe que não são poucas as diversidades, né? A gente ainda tem a diferença de trabalhar com família, mas isso graças à nossa escolha. Então, como quase tudo na vida, né? A gente poderia escolher trabalhar separados, e a gente escolheu trabalhar junto, e durante 15 anos, até aqui deu super certo. Até esse podcast, até não, esse vai podcast deu calma. tudo certo. Mas, mais uma vez, muito obrigada, é um prazer poder compartilhar, eu espero realmente poder agregar alguma coisa aí a esse seu canal, que é com certeza aí um ponto de reflexão para a maioria dos empreendedores do Brasil. A gente precisa dessa força, né? Deixa eu falar aqui, cara, só na tua introdução aí já acrescentou bastante coisa, né? E deixou ansioso, né? Agora eu quero ouvir o Diego, né? Cara, o Diego é um amigo meu. Já aprendi muito com o Diego, vou trazer isso para vocês aqui, mas fala aí, Diego, quem você é pro mundo? Obrigado pelo convite, boa noite, né? Sou marido da Val. Depois daquela introdução toda que você fez dela, eu fiquei assim, tá, o que ele vai falar de mim agora? Acho que a Val resumiu bem, né? Nós estamos há já 15 anos, né, nesse trabalho de formar pessoas, ter a nossa empresa. O Will, a gente troca muita ideia quando a gente senta para conversar. E eu acho que o princípio de tudo é isso, cara. A gente compartilhar ideias, não guardar informações. Eu sempre falo, né? Você poder falar para as pessoas, poder divulgar ao máximo. No início, né? Acho que todo mundo tem aquela coisa de ficar guardando informação e a gente aprendeu que não é bem assim. Mudou. Agora é compartilhar, é assistir podcast, passar o máximo de informação possível para as pessoas diariamente, né? Então, assim, o que a Val falou, há 15 anos formando pessoas. É fácil? Não. Ser casado é fácil? Também não é. A gente mora junto, trabalha junto, a gente viaja junto, né? Nós estávamos em São Paulo hoje, né? Chegamos na parte da tarde, então às vezes nós estamos na Bahia, Rio, São Paulo. Então, assim, a nossa rotina é uma rotina muito difícil, né? Porque, assim, a gente discorda em várias vezes, né? Quase sempre, na verdade. É raro quando concorda. Concordamos em vir aqui hoje, olha que legal. Não, e olha que louco, daí, assim, a Val até em conversa fala assim, como que vocês conseguem? É difícil, realmente é difícil. Chega em casa, trabalho. Só que a gente acaba levando para casa, temos 3 filhas, né? Dessas 3 filhas, 2 trabalham conosco. Que legal. Né? A Ana e a Gabi, né, trabalham com a gente. A mais nova ainda não está trabalhando, não né? Pode, porque é de menor. Menor aprendiz, né? É vaga, né? Então, assim, o que a Val falou realmente, família. Então, assim, se a gente não acreditasse, a gente não deixaria nossas filhas, cunhado trabalha junto conosco. Então, assim, cara, acho que a gente tem muito assunto a falar hoje, tem muita experiência e compartilhar o máximo de conhecimento. Acho que é o fundamental disso hoje para nós, né? Sensacional. Galera, antes de começar, de fato, né, o jogo aqui, que vai render esse negócio aqui. Deixa eu até me arrumar aqui, né? Vamos falar da empresa deles, né? Vamos falar da Gold e da Vivo. Hoje tô até com pressão aqui de falar disso, porque tô na frente dos donos. Mas, cara, eu faço questão, né? Quando o podcast nasceu, eu fiz questão de mandar pro Diego, falar, cara, deixa eu compartilhar isso aqui, porque é muito bacana, cara. Produto bom, bem assistido, bem atendido. Então, se você tem uma empresa, se você tem um negócio e você precisa de uma consultoria, vou usar esse termo, você precisa ser atendido de uma forma específica, dentro da tua dor. Tem muita pessoa hoje que tem N problemas com sigilo, tem pessoas que precisam, não pode ter intermitência, não pode ter aquela falha. Cara, entre em contato. Eu coloquei um QR Code aqui na tela para você falar com o time deles. É uma equipe que vai estar ali pronta para te atender, para tirar a tua dúvida. Às vezes você tem uma dúvida, você nem cogita isso. Às vezes o empresário nem cogita ter uma internet, né, profissional. Então, e tem um mito que, nossa, é absurdamente caro. Cara, não é caro. Falando de uma empresa, isso é um custo super acessível para uma empresa. Então, entre em contato, tira a tua dúvida e se for contratar, fecha com eles, que eu tenho certeza que é melhor preço, melhor qualidade, melhor entrega, melhor suporte. O Diego já me contou muita história e eu falo, cara, não sabia que era tão personalizado. Então, tem aqui a nossa indicação, tá? Então, entre em contato, converse com o time deles e com certeza você vai ser muito bem assistido. Beleza? Então, bora lá. Vou fazer uma pergunta para vocês, clássica, tá? Que eu imagino que vocês escutam isso em todo churrasco, né? Conhecer um casal agora, eles vão perguntar, chama no cantinho a Val lá e fala assim, mas conta pra mim, como é que é trabalhar juntos, vocês são casados?
Pois olha, a gente tem, inclusive a gente inspira. Nesse quesito a gente inspira, porque através da Gold, a gente brinca que a nossa empresa é uma empresa de formar casais. Ó, Então, porque nós, casamos e entramos na sociedade, né? Já logo de cara. Duas sociedades, né? Na verdade, Porra. duas sociedades, Na verdade, o Diego, poucas pessoas sabem disso, né? O Diego, ele entrou numa empresa. revelações. Hoje é a noite das revelações. Ele era meu supervisor. Ele entrou para ser meu supervisor, mas eu era a vendedora daquela empresa. E aí ele entrou, na mesma semana a gente se conheceu e na semana seguinte a gente resolveu que a gente ia ficar junto. Só que a empresa não permitia que nós tivesse casal. E como era a responsável pelo comercial era eu que vendia, dispensaram ele. Ah, perdeu. Perdeu. Ganhou, né? Mas perdeu, né? Aí viu eu só, não sei, cara? perdeu. Como é que é? É perder para ganhar. viu E daí só, foi cara? engraçado, porque assim, eu brinco, né, que a gente se conheceu dessa maneira e dali para frente a gente segue com a sociedade em casa e com a sociedade na empresa. Então, assim, não foram poucos os desafios, né? São muitos, porque realmente acho que a primeira coisa que todo mundo fala, como é ficar 24 horas? Porque ninguém fica 24 horas. Você sai para trabalhar de manhã, né? A esposa vai para um lugar, você vai para o outro e se separam. No nosso caso, não, a gente está junto o tempo inteiro, né? Então, os desafios foram grandes. A gente precisou estabelecer alguns limites, enfim, até onde vai, quem faz o quê, porque senão realmente a situação complica. E normalmente a gente acaba, essa história de, não, o que acontece na empresa fica na empresa, não dá, porque às vezes você vai sair e no passado o Diego era ainda bem menos, assim, era eu que ficava falando da empresa, ficava. Agora, acho que nos últimos anos, a gente está tão envolvido nisso, tão comprometido com aquilo que a gente faz, que aí você tem assunto para depois, e não é um assunto da empresa, mas elos, né? Você vai montando uma corrente. Tá, mas e aquilo que você falou hoje lá? Aquilo foi uma ideia legal. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a gente acaba montando aí uma teia mesmo, né? Com várias informações. E por incrível que pareça, as ideias, no começo, assim, parece que diverge muito, mas a hora que você vai conversando melhor, e às vezes um tendo que ser um pouco mais tolerante, tendo que ceder um pouco mais e tal, a gente acaba entrando num acordo. Eu acho que isso até mitiga erro, né? Porque às vezes você tá ali... Porque, cara, o sozinho, você não tem a crítica, né? Você tá ali sozinho. Então, tipo, Sim. você teve uma ideia empírica, você fala, não, vou fazer isso aqui. Imagina que, sei lá, não sei se vocês vão junto no mesmo carro trabalhar, né? Vão trocando ideia, né? Vamos. Ah, hoje vai ser isso, tal. Não, acho que não sei se vai dar certo. Rola isso? Rola, e assim, tanto que hoje é muito confortável falar, eu sempre fui muito crítico, né? Ainda continuo sendo crítico e a Val sempre viu tudo do lado muito bom. Então, assim, normalmente eu via assim, cara, não vai dar certo, e ela não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E quando a gente vai viajar tanto de avião ou como de carro, né, que foi o caso agora de São Paulo, a gente vem falando muito, mas muito. Desde reunião, diretoria, motivação, pontos a melhorar, né? E realmente, daí chega eu não vou falar embate, que é feio falar isso, mas a gente chega num ponto de discordar e fala, tá, e aí, o que você acha? E é legal que a gente tem, né, tem mais sócios, obviamente, mas assim, a gente sempre tenta conciliar, ela respeita muito a minha ideia, né? Tipo assim, eu apresento uma ideia, ela também apresenta, e que nem você falou, nem sempre concorda, né? Mas chega em casa, tenta amadurecer a ideia, e a gente é bem oposto, olha que doido, né? Eu acordo 5 horas da manhã, ela não, ela não acorda 5 horas da manhã. Eu vou pra academia, faço algumas coisas, tudo. Então, quando ela tá acordada, eu já tô acordado há muito tempo, né? Então, eu pensei isso, ela fica, sério que você pensou isso? Tipo, ela fala assim, sério? Eu falei, sério. Aí a reunião também, a gente, né, tenta montar reunião, equipe, contratação. Então, assim, cara, casa e trabalho às vezes realmente se confunde, mas a gente tenta sempre conciliar os dois e tentar o máximo a conciliação para chegar num ponto, um nível, um equilíbrio. Acordo, Um né? acordo, acho que a palavra é isso. Mas uma coisa que para nós assim fez bastante sentido, óbvio que a gente discutiu muito, né? E a gente ainda discute. Somos seres muito diferentes, apesar de estarmos juntos, a gente pensa diferente sobre diversas coisas. Mas talvez assim, talvez quem estiver ouvindo isso vai entender. Onde é que você é verdadeiro? Quem é que te conhece na essência? Normalmente quem está contigo, dentro da tua casa. Então, essas pessoas normalmente são aquelas que te criticam, que te apoiam, na maioria das vezes, né? Só que assim, talvez se você tiver que falar alguma coisa, você não vai falar para para um cunhado, para um primo, não, mas tua mulher, teu marido, teu companheiro, enfim, a pessoa que está contigo não tem como
não te conhecer. Então, às vezes, aquela ideia que você vai trazer, e eu preciso colocar, tanto, né, o que eu levo como o que ele vem, eu preciso colocar as verdades, assim, a gente precisa falar algumas verdades, e às vezes essas verdades não vão sair de um terceiro, vai sair de quem te conhece, entendeu? E aí, assim, não vai falar para te magoar, mas vai abrir os olhos e vai ser sincero com você, no sentido de, vamos encarar isso aqui, mas assim, ó, isso é contra, isso é contra, isso é pró, entendeu? Então, eu trabalho, né, pré-serviço para uma barbearia e eu conheço o proprietário antes dele abrir o negócio. Nós temos uma amizade mesmo. E eu costumo dizer que um dos segredos para dar certo é porque eu tenho acesso. E não tenho, digamos, papa na língua. melindre. Não tenho melindre, exatamente. Que é o que vocês devem ter. Porque tem coisas que eu falo para ele que um cara na minha posição, de um gerente de um negócio, não falaria. Não falaria. Entendeu? Porque o cara teria medo, receio de perder o emprego, alguma coisa assim. Não que eu não tenha medo. Tenho medo de perder meu emprego, tá? Mas, que fique claro. que fique bem registrado aqui, tá? Depois fazer um corte só dessa parte e vou mandar pra você. Manda um print. Então, assim, isso acho que é algo relevante, né? Porque vocês são francos uns com os outros. Tem que ser, tem que ser. Até porque é do interesse mútuo, né? Sim. E já passou a fase, né? A gente viveu um momento bastante delicado, porque, assim, era uma sociedade, mas eu estava numa liderança e muitas vezes ele precisava fazer alguma coisa, nós éramos sócios, mas cada um numa área, e eu tinha que tomar uma decisão, sendo par dele em casa, mas estando hierarquicamente acima dele. E daí, obviamente, que daí tem toda essa questão, né, de homens, de mulheres, enfim, como é que faz daí? Cara, mas como é que você vai trabalhar com a tua mulher e ela ainda vai dizer o que você vai fazer? Bom, é só uma extensão de casa, porque ela já faz isso em casa. Não, brincadeiras à parte, mas é assim, é complicado você liderar sendo mulher, e aí sem nenhuma militância, mas a gente sabe da dificuldade que é liderar ser mulher, e liderar time de homens, né? Então, aí talvez tenha uma outra situação. E a gente saber separar. Muitas vezes você não está no teu melhor dia. Você não teve um final de semana sensacional. Tem filhos, tem família, né? Tem tudo envolvido. Só que você chega às 8 horas da manhã numa reunião de segunda e o teu time não precisa e nem não tem interesse nenhum em saber como é que foi o teu final de semana. Então, você precisa saber separar as situações e entender que, assim, nós estamos juntos por escolha e temos um caminho a seguir, né? Enquanto estiver bom para ambos e isso estiver dando resultado para a empresa, a gente segue. A partir do momento que precisasse, para nossa sorte, isso não precisou. A gente seguiu até aqui com muitos altos e baixos, obviamente. Não foi, né, um mar de rosas. Não é um mar de rosas. É muito difícil. A vida não é assim. A vida não é. Eu costumo dizer que... Nem é minha essa frase, né? Mas eu costumo dizer que a vida acontece enquanto você está fazendo planos. Porque você planeja e ela te dá... Ela não para. Ela não para. E eu tenho sempre a impressão de que eu tô no mar, né? Tô indo, a onda me derruba e eu levanto, ela me derruba. Mas eu sou uma entusiasta do meu negócio, eu sou uma entusiasta pela vida, assim. Então, eu acho que às vezes você precisa fazer... Às vezes sempre, né? Você precisa fazer escolhas. Então, é difícil estar casado, é difícil ser solteiro, é difícil, sei lá, emagrecer, fazer academia, qualquer coisa. Então, Tudo escolha é o seu difícil. difícil. Escolha o seu difícil. E olha que engraçado você falando isso. Eu comecei a remeter alguns... no início da empresa, nós tínhamos lá um quadro de funcionários, podia falar, 85% de homens. 85% de homens. Hoje, inverteu totalmente isso. Nosso quadro hoje é quase 90% de mulheres. Aí você vê, são mais dedicadas, responsáveis, cara, sabe, atende melhor o cliente. Então, assim, ter uma liderança feminina, né? Então, assim, tem as duas meninas, as nossas filhas, tem a Val, então você vê que é um reflexo disso, né? O mercado mudou nesses 15 anos, obviamente. A gente trabalhava de terno, gravata, a gente ia fazer as visitas, fazia o porta a porta. Então, você fez muito isso, você sabe disso. E hoje, com essa inversão de papéis, cara, é notório isso dentro da empresa. Você olha assim, é um mar de mulheres, né? E você vê que, assim, elas conduzem muito bem, e isso sem problema nenhum de falar isso, cara. Sem problema nenhum. Conduzem muito bem, vendem muito bem, atende muito bem o cliente. E o cliente marca muito bem isso, né? Não que os homens não façam isso com excelência, fazem, mas, assim, a gente vê que a dedicação que hoje as mulheres têm, e eu acho que a Val falou, além de se provar, né?
Então, assim, é mãe, é esposa, né? Tem que levar o salário para casa. Às vezes é arrimo de família mesmo, Arrimo né? de A gente família tem muitos mesmo. casos de... Então, assim, e a gente, imagine, 15 anos, cara, muita história. Mas muita história mesmo de funcionários que, né, trabalhou com a gente. Nós temos funcionário de quantos anos lá na empresa? A empresa tem 18 anos, né? Isso. Então, nós estamos há 15 anos prestando serviço para esta bandeira. Então, há 15 somos referência nessa bandeira. Mas tem funcionário de 18 anos. Nossa, tem gente lá da primeira safra. Da primeira safra. Tem até hoje. Então, Incrível. assim, eu digo assim, ó, eu acompanhei a entrevista, o seu último convidado, e um dos temas era sobre o turnover, né? Porque, assim, hoje é o nosso... Eu acho que de 10 empresas que você for entrevistar, 10 empresários, 11 vão dizer que o problema é o turnover. Então, assim, a gente está tentando se reinventar. Mas a história de funcionários... Então, assim, talvez... O número eu não preparei isso, mas assim, ó, 40% do nosso time hoje está conosco há mais de 10 anos. Então, assim, ninguém fica numa empresa ruim 10 anos. Então, e tudo isso que aconteceu, a gente trabalha com tecnologia, né? Então, perceba que assim, ó, tudo que acontece com o mundo hoje, qualquer coisa que você for falar é tecnologia. A Vivo faz o quê? A Vivo faz isso. A gente está inserido nesse mercado que muda numa velocidade absurda. Mas na pandemia, por exemplo, enquanto muitas empresas tiveram, né, que fechar suas portas e tal, nós tivemos crescimento. Por quê? Porque você estava numa empresa e você passou a trabalhar na tua casa. Isso. E esse cenário mudou para a gente também. Então, assim, ó, a gente eu acho que esse segmento que a gente está inserido, a gente é muito camaleão, assim, né? Porque você tá, cara, uma hora você tá marrom, daqui a pouco você tá verde, daí você corta o rabo, nasce o rabo de novo. Então, é o tempo inteiro essa mutação, assim. Só que é numa velocidade que coisa que há 15 anos atrás demorava 2 anos para a gente fazer uma mudança, Cara, agora é assim, uma vez por mês a gente está tendo... E nós tivemos casos, pessoas que saíram, saiu pela porta à frente, obviamente, posso sair? Falei, saio, né? Saiu e voltou depois, de 3, 4, 6 meses, só, posso voltar? Pode. Que às vezes ele olha a grama do vizinho e acha que a grama é verde, mas é uma grama sintética. Tem que deixar arder um pouquinho. Tem que deixar, né? Então, assim, e é legal quando a pessoa tem essa experiência fora, né? Então, a nossa empresa tenta a todo momento ser uma empresa que tenta trazer atualização, curso. Então, a gente investe muito no funcionário, né? A gente tem a responsabilidade social de ter essas famílias, né? Então, a gente sempre procura ter o funcionário muito próximo. Então, a gente tenta entender o que ele está passando. E o que a Val falou realmente é isso. Nem todo mundo está bem todo dia. Todo dia tem. Às vezes a pessoa... E nosso time de liderança, supervisão, já tem esse tato de olhar... Pô, essa pessoa não está legal. Então, chama a pessoa depois, escuta o que aconteceu. Minha mãe está doente, né? Daí tem toda aquela situação. Filhos. Essa sensibilidade, eu acho que você não faz nada sozinho, né? Você precisa de gente o tempo inteiro do teu lado. E por melhor que você seja, você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Então, a gente tenta fazer... É óbvio que é um trabalho. A minha sócia e minha filha, ela tem a mania de... né? Tipo, ela fala assim, não vamos romantizar o trabalho. Eu sei que eu sou uma exceção. Val, sei que eu sou uma exceção. Eu respiro o meu trabalho. Eu vivo, obviamente que eu tenho vida social. É o teu perfil, né? Mas o meu perfil o meu oxigênio é o meu trabalho. Então, o que eu vou fazer quando eu me aposentar? Eu não vou me aposentar, porque o meu oxigênio é o trabalho. Não sei o que eu vou fazer. Talvez não esteja nessa função, obviamente. Né? Alguma coisa eu vou fazer, porque assim, para mim o trabalho é um oxigênio. Mas eu entendo que para a maioria das pessoas é trabalho, né? Por isso que o nome é esse, não é férias, né? Mas assim, não vamos romantizar o trabalho, mas vamos humanizar. Então, assim, a gente vem de uma... Eu sou a pessoa mais velha dentro da empresa. Então, a média de idade do nosso time hoje é 25 anos. A média. Então, super jovens, eu tenho 17, 18, primeiro emprego. E essas pessoas, assim, ó, uma das coisas que mais me enche de orgulho é saber que, assim, ó, mais de 100 famílias diretamente hoje são impactadas pelo nosso modelo de negócio. E, assim, ó, o que é que eu estou plantando? O que a gente está deixando de, né? Parece piegas falar, mas Sim. Qual é o legado que eu vou deixar? Tá, quando a Val não estiver mais aqui, quando o Diego não estiver mais aqui, quando as meninas tocarem a empresa, quando os meus sócios, né? Enfim, sucessão e tudo mais. Como é que vai ser? Como é que eu vou ser lembrada pelo que eu falei ou pelo que eu fiz? Porque hoje, para mim, essa é uma preocupação. Assim, eu não posso falar algo que eu não vivo. Então, eu estou no front, eu estou falando com o cliente, eu estou vendo a tua dor, eu estou entendendo que você está com uma pessoa doente na família. Eu tive recentemente agora minha mãe na UTI. Então, assim, ó, todo mundo parece que você se sente abraçado pela tua empresa quando eles sabem do que acontece contigo. Né? Então, assim, não é...
a Val aqui, o Diego aqui, enfim, o sócio aqui. Não, é a gente no salão de vendas, é a gente dando suporte. É o time, né? É o time. Então, Isso é assim, um time, né? Isso é um Sim. time. Não dá para A você... gente mudou também esse conceito também, obviamente, em 15 anos, cada um tinha uma sala. Hoje não. Hoje a gente tenta ficar na sala de vendas, a gente senta entre eles. Na operação ali. Na operação. Eu tenho uma história muito legal, acho que fiquei faz uns 3, 4 anos. Eu estava em São Paulo, né, na unidade antiga, a gente fez uma mudança recentemente. Eu sentei e vi a moça e falou assim, você é do TI, né? Daí eu falei, sou. Eu preciso que você configure meu e-mail. Sem problema nenhum, cara, né? Ela não estava acostumada a ver ele lá, então assim, entrou, viu ajudando um colega do lado, você que é do TI? Eu sou do TI, eu sou do café, eu sou... Então assim, é bacana você poder acompanhar a rotina, então a gente costuma dizer lá que assim, qualquer desculpa, a parte legal de trabalhar com a gente é qualquer desculpa que você for dar, eu já dei, porque eu vim antes. Só que qualquer dor que você for sentir, eu estou sentindo porque eu estou do teu lado, eu estou aqui. Eu estou levando os mesmos... Né? A gente trabalha agora no modelo de Inside Sales. Então, não é mais a visita presencial, onde eu consigo olhar no olho. E eu me garanto olhando no olho. E como é Eu que gosto, né? Eu gosto disso. Agora, como é que eu vou fazer isso por telefone? E essa mão de obra, né, de trabalhar por telefone, a gente sabe que o cliente do outro lado também já não é tão receptivo, porque ele é abordado 200 vezes por dia. Então, assim, a gente tem algumas barreiras para vencer nesse nosso negócio, mas com certeza é assim, 15 anos depois, você está fazendo isso, o mesmo produto, que era lá quando a gente montou a empresa, as pessoas falavam, tá, mas esse ano vocês vão vender telefone, né? Vocês vão vender celular. E o ano que vem, quando todo mundo tiver celular, o que vocês vão fazer? Desde o primeiro momento que a gente montou a empresa, as pessoas falavam isso pra gente. E você vê, olha quanta coisa que entrou nova, além do telefone. Esses dias eu estava conversando com o Diego, e o Diego começou a contar N produtos da Vivo que eu nem tinha noção que existia. É isso. O chip do caminhão e não sei o quê. Eu falei, cara, que telemetria, doido. link. Deixa eu até contar para vocês uma coisa que eu não sei, acho que o Diego não sabe também. Eu trabalhei em telecom também. Eu trabalhei na antiga GVT. Que você descobre que você está ficando velho quando as empresas que você trabalhou já não existem. Que isso. Hoje, né? É a isso Vivo. você descobre Exatamente. que você tá... Cara, eu trabalhei na antiga GVT, trabalhei na antiga Craft, que agora é Mondelez. Enfim... E eu trabalhava na parte do CO lá, a parte interna lá, né? E ali que eu nasci para gestão. Ali que foi a primeira equipe que eu tive, eu fui um supervisor, né, de call center lá na antiga GVT. Então, eu tenho ouvindo vocês falando, eu tenho essa nostalgia, né? Eu peguei a transição que a Vivo comprou a GVT, então eu vi toda essa movimentação. Então, ouvindo vocês, me deu essa nostalgia. E eu me lembrei das minhas primeiras equipes. Aí, eu queria trazer uma pergunta para a Val. Eu lembrando desse sentimento de gestão, eu lembro para minha primeira equipe, eu falei assim, nossa, cara, que legal, vou ter uma equipe. Né? Tinha intranet, eu entrei lá, olhei a fotinha que eu ia assumir a equipe de alguém, falei, nossa, vai ser essas pessoas, tal. Cara, uma coisa assim muito, muito rica e preciosa. Como é que foi para você, quando você assumiu o seu primeiro cargo de liderança, essa experiência aí? Para mim, eu confesso que assim, eu fui pega completamente de surpresa, porque eu trabalhava numa outra área, num outro segmento, e eu fui levar fazer uma premiação de seniors e masters lá, enfim, há alguns anos atrás, para não entregar a idade. Faz pouco tempo. E aí, bem pouco tempo, deve fazer só uns 30. E aí, um desses diretores de uma grande multinacional, que eu levei o evento, né, porque eu era uma terceira contratada para fazer o evento deles lá na Costa Sauípe, me viu trabalhando e falou assim, você tem tudo a ver com o comercial. E na época, sei lá, era tipo, você ganhava, vamos supor que fosse hoje, você ganhava 1.000 e a oferta era para ganhar 8 vezes 1.000. E aí eu pensei, não, acho que não, melhor não, né? Deu até medo. E vou trocar uma limitada por uma SA, nem pensar. Não, obviamente que não, né? E daí essa foi a primeira pessoa que viu em mim algo que eu não sabia, né? Eu não sabia que eu era comercial. E aí eu me encantei. Isso foi na época do HSBC. Fui trabalhar numa área comercial do HSBC. Fui muito feliz. Mas me encantei pela área. E daí, depois disso, a gente sempre brinca que assim, eu não sei o que eu vou fazer o resto da minha vida, mas ainda que seja vender paçoca, vassoura de piaçá, mas eu vou trabalhar com vendas porque é algo que eu gosto muito, né? Sempre, assim, gosto de gente, gosto de pessoas. Mas, quando eu assumi um time, foi um time meio que de paraquedas, assim, porque a gente resolveu... Eu estava nessa outra empresa onde eu era funcionária e recebi um convite para ser sócia, né, de quem é meu sócio até hoje. E ele falou, eu estou virando a bandeira e eu preciso, tá, vamos junto e vamos... Só que daí era eu, meu irmão, meu outro irmão, meu marido e minha cunhada. Eu falei, como é que eu vou montar uma empresa com a família?
E foi assim que a gente começou. Então, a gente começou numa sala, numa virada, tipo, de 30 era uma coisa e primeiro era outra. Uhum. E eu liderando esse time de 5 pessoas da minha casa, da minha família. Então, foi o primeiro grande desafio que eu tive, que foi fazer a gestão da minha própria Mega própria desafio. família. Da minha própria família. Lembra um pouco a Amazon, né? Na É, garagem. aquelas Mas, fotinhas é, lá, gente, mas Steve não Jobs. tem- mas ela não- falando agora, eu Mas fiquei não imaginando, aconteceu, não foi cara. tão fácil assim, não foi. Poético. Então, assim, eu tive muitos problemas, inclusive no passado, porque o meu irmão, que é meu sócio até hoje, o meu irmão veio trabalhar comigo, só que o meu irmão tinha 18 anos. E naquela época, meu pai ainda era vivo, meu pai e minha mãe, como assim? O teu irmão tem que entrar na Bosch, né? Numa indústria, vai trabalhar e tal. Não pode trabalhar na informalidade, Você né? tá fazendo Que merchandising dor. Não, eu não também. estou fazendo merchan, Ah, não, mas sim, é que assim, ó, a geração, né? E ele Aham. nem, enfim, há 15 anos atrás era assim, a família queria que você fizesse, né? Nada contra concurso público, nada contra funcionalismo, não é isso. Mas era um objetivo de vida, né? Você tinha isso. E eu nunca quis. Eu nunca quis isso. E daí eu falei, ó, gente, tem essa oportunidade, vamos fazer e tal. E a gente fez. Em 6 meses, nós constituímos uma empresa faturando legal, assim. E aí aquilo começou a ser encantador para todos nós. E é tanto que nós estamos com isso. E aí foi. Cada um indicava um, contratou outro, e daqui a pouco você tinha uma sala com secretária, com setorizada a empresa. Mas naquele momento que a gente começou, eram 5 pessoas da família, cada um fazendo uma coisa. Então, uma vendia, o outro processava, o outro buscava o pedido, o outro fazia a entrega, porque era o que a gente tinha naquele modelo. Cada um era um setor, né? Era isso. O setor de vendas vai ver uma pessoa. Eu keep. Mas o Will falou uma coisa que eu acho legal, é o seguinte, foi fundamental a gente passar por isso. Que assim, eu fiz o café, eu montei cadeira, eu montei a mesa, eu comprei os equipamentos, então assim, a gente pintou sala, então assim, você fez tudo, né? Então você passou por isso e você valoriza muito mais isso. Você valoriza muito mais, você sabe tudo que está ali dentro, você tem a tua mão, obviamente, né? Então, tudo que é diferente de você pegar, simplesmente comprar e o cara montar. Então, assim, como a Val falou, foi 5 pessoas da sala de casa para uma sala comercial. Você chegar e olhar uma parede branca e falar, até aí agora. Você tem que conquistar as coisas. Então, que nem ela falou, foi meteórico? Foi. 6 meses você conseguiu montar, estruturar uma empresa com corpo, né, com 5 pessoas. Aí você vem aquela coisa da gestão. Tá, vamos contratar mais. Treinar. Quem que vai treinar? Você. Não tem. Quem vai selecionar? Você o também. RH. Então assim, daí a gente viu que um tinha um viés para contratar, outro para treinar, outro para fazer, cara, e foi. A gente foi profissionalizando, obviamente, isso, mas a gente viu que assim, realmente, essas 5 virou 10, virou 15, hoje estamos com 120 pessoas hoje na empresa, mas foi fundamental esse passo pequenininho de começar numa sala pequena, fazer a montagem, ter as dificuldades, obviamente, né? De tudo que a gente passa, de montagem, de compra de equipamento, de fornecedor que não entrega. Medo. Você ensinar, pegar a pessoa pela mão, ensinar o que é uma prospecção, chegar a pedir uma indicação, né? Eu falo para todo mundo hoje, peça indicação. Fale, cara. Fala assim, Will, gostou do atendimento? Fechamos o contrato. Tem 2 clientes para indicar? É muito mais fácil. Basicamente, o que você acabou de falar ali é o YouTube, né? Exato. Compartilha, curte, divulga o meu trabalho. Você gostou? Deixa eu até aproveitar esse gancho que o Diego deu aqui, porque eu achei bem interessante. Poxa, que legal, cara. Então, começaram um negócio, era tipo os Vingadores, né? Reuniu ali o irmão, o primo, né? Sim. As pessoas e tal. E foi multiplicando, igual você falou, pô, era 5, depois foi 10, depois foi 20, 40. Aí eu quero trazer isso até para o Diego. Diego, você acha que o mercado está carente de bom profissional, olhando hoje, comparando com 15 anos atrás? Porque você teve que fazer uma grande safra de contratação. Então, cara, vocês estão em expansão. Sim. Você ainda está tendo isso. O que você acha? Está carente? Tem gente boa? Qual que é a tua leitura? Está carente. Essa é a minha opinião, assim, sou enfático em falar isso. Eu acho que tem muita gente no mercado procurando trabalho, só que muita gente não quer trabalhar. Não quer o emprego. Não quer o Ele emprego. quer o trabalho. Exatamente. Ao Não, é o contrário. Ele quer o emprego, ele não quer o trabalho. Exatamente. Então, E assim, dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho. a geração, assim, não vou falar essa nova geração, mas o que eu digo? Eles perdem o brilho muito fácil. O não, hoje, né, é muito fácil. Então, você vai lá, você dedica um tempo a treinar, deixa a pessoa na sala, culturalmente você passa a cultura da empresa, você ensina a pessoa, né? É diferente que antigamente a gente fala assim, ó, tá aqui a pastinha, se vira. Não. O cara queria trabalhar. Sim.
Ele precisava, né? Então, hoje eu vejo assim que tem pessoas que moram com os pais, estão com 20, 28, 30 anos, e se a Val fala, se o Diego, principalmente o Diego, fala assim, ó, cara, não é, ele não gostou, ele já não vem no dia seguinte, já fica brabo, fica chateado. Então, eu vejo que o mercado tem muita gente. Assim, tem 12 milhões de desempregados. Tem, mas tem muito emprego também. Eu acho que as pessoas podem trabalhar, quem realmente quiser. Então, eu falo assim, se dedica. Levanta cedo, coloca objetivo. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Não tem como não ser difícil, né? Mas tem emprego. Nós mesmos, o que a Val falou, de 10 empresas, 11, 12 é o turnover. A pessoa não quer, não, sabe? Chega lá, se desanima. E hoje você vai ver o ambiente de trabalho está muito melhor do que antigamente. Está muito melhor. Antigamente as cadeiras tinham prego, a gente falava, né? Não, hoje tem encosto, tem a sala climatizada. Descompressão, né? Descompressão. Você tem que descer, né? Hoje, na nossa equipe, raramente temos pessoas que fumam, mas antigamente, cara, hoje está muito mais fácil. Muito mais fácil. A informação está muito mais fácil. A rede de acesso, você acabou de falar, né? LinkedIn, Facebook. Então, assim, é fácil. É fácil você achar bons empregos, trabalhar e ganhar bem, tá? Então, a pessoa, às vezes a gente acompanha muito o jornal, a gente lê muito, a gente vê que a dor do empresário é a tal da contratação. E, às vezes, ele se desgasta, ele contrata a agência de RH manda várias pessoas. Eu tive um caso, né, em São Paulo também, né, vou usar o caso de São Paulo, que a gente começou a contratar estagiário, acho que foi isso, né? E eu comecei a ligar. Cara, era assim, 40, 50. Eu falei, nossa, tá ótimo. 50 pessoas no dia assim. Chegava no dia da entrevista, 4, 5. Jovens. Daí aquilo começou a me pegar, né? Falei, cara, alguma coisa não tá certo. E eu comecei a retornar as ligações. Porque assim, eu falava muitas vezes com os pais. Então eu ligava, oi, tudo bom? Ó, tem uma vaga aqui. Quando eu ligava, no dia seguinte, para saber por que não foi, a mãe era enganada, o pai era enganado. Não, mas ele foi, eu dei o dinheiro para ele fazer a entrevista. Ele não ia fazer a entrevista. Ele pegava o dinheiro para o shopping com os amigos e de certo falava assim, não passei na entrevista. Então, para você ver. Então, a gente tem de tudo hoje em dia, né? Tem de tudo. Então, assim, a gente tenta mandar e-mail, a gente formaliza. Nós já temos plataforma que a pessoa grava vídeo, né? A gente faz a entrevista no horário comercial, né? Que foi um ajuste que nós fizemos também, que antigamente eu marcava a entrevista 3 horas da tarde com a pessoa. E a pessoa chegava na empresa 3h30, sem problema nenhum. Daí eu falei, tá errado. Essa pessoa tem que vir 8 horas da manhã, porque ela tem que saber o trajeto, ela tem que ver que o ônibus vai estar cheio. Sentir aquela dor já e de cara, né? Exatamente, para saber a realidade. Então, um erro que o Diego cometeu foi isso, marcar a entrevista 2, 3 horas da tarde, a pessoa chegava lá, fazia a entrevista, uma semana depois, não, puta, é muito cheio o ônibus. É uma mudança simples, né? Sim. Eu fiz um treinamento, inclusive deixa eu aproveitar e falar para vocês do Equity Mais. Cara, é um treinamento do Grupo Primo, né? Do Thiago Nigro e tal. Tá. E eu vi um feedback muito interessante, porque lá eles ensinam tudo o que eles fazem para dar certo o negócio deles. Eles faturam bilhões, né? Então, mega empresas, né? Tem palestra com o Thiago Nigro, com o time dele, e eles chamam convidados. E um rapaz, ele fala sobre vendas. E ele contou que ele falou... Quando eu vou fazer o processo seletivo com o vendedor... Eu faço esse cara fazer uma simulação de venda para mim. E eu faço um caos na vida desse cara. Primeira coisa, o cara entra na call comigo, quando ele começa a explicar, eu desligo. Só para ver o que o cara faz. Ele falou, porque essa é a realidade. Você fica simulando um cenário... Um cenário real. apoteótico, mas real, né? mais próximo do real possível. E eu falei, cara, legal, porque é um ponto de fricção. Uhum. É um ponto de... Você já quer medir. Eu, quando faço processo seletivo, eu também. Eu não marco uma entrevista com o cara num horário confortável para ele. Eu dou um horário. Eu posso, nesse dia, tal horário. Mas eu tenho um compromisso. Fala, cara, então tenta desmarcar. Porque se o cara quiser, ele vai. Sim. Então, deixa eu até aproveitar para vocês, que deu essa deixa, não tinha como não falar, desse evento, cara. É uma plataforma de ensino, é presencial, são 3 dias de imersão. Eu fui enviado para lá, né? Então, você pode participar como dono, pode enviar um diretor da tua empresa, um gerente, um coordenador, enfim, mas vale muito a pena. Eu estive conectado com 100 empresários do Brasil inteiro. Tinha pessoa que veio da Europa, teve um cara que veio da Europa participar.
Então, é troca de conhecimento. É enriquecedor. Você desligar da tua operação, sentar para aprender com pessoas que estão, de fato, fazendo alguma coisa relevante. Então, eu quero deixar essa dica para você. Se você procura capacitação, um ambiente que as pessoas possam te ensinar algo a mais, o Equity Mais é uma excelente oportunidade. Eu vou colocar o QR Code na tela para você acessar e tirar dúvida, perguntar como é que funciona, quando é que abre a próxima turma, sempre é agendado. É em São Paulo, é lá em Alphaville, um lugar maravilhoso. Então, é enriquecedor. Então, tá aqui a dica para você. Faça parte, uma oportunidade que você tem de abrir a sua mente para novos horizontes. Beleza? Fechou? E lá eu vi uma frase também que eu achei legal, que eles falam assim, o Thiago Nigro falou isso. Ele falou assim, cara, eu tive uma virada de chave em que eu comecei a dar valor para aquela pessoa que vai sofrer a dor comigo. Eu achei isso muito legal. Porque ele conta uma experiência que ele teve, que a esposa dele estava tentando abrir os olhos dele para uma tomada de decisão e ele não estava querendo ouvir ela. E aí ele teve esse insight, ele falou assim, cara, poxa, se der tudo errado, quem que vai estar comigo? Né? É igual no caso de vocês, né? Pô, Sim. se der tudo errado, quem é a pessoa que de fato vai sofrer com você? É a tua esposa, é o teu esposo. É isso. Então, a gente precisa de fato exercitar essa questão de dar ouvido para as pessoas. Então, eu achei legal porque isso foi algo que eu aprendi lá. Então, eu queria compartilhar também. Diego, dentro do que você estava falando ali, cara, as pessoas não querem trabalho, né? Não pode generalizar, né? obviamente, Sim, né? mas, Sim. cara... Mas a gente tem dificuldade de contratação. Exato, isso... E não é só vocês, eu também tenho. Todo mundo tem. E contratação formal, né? Porque assim, ó, é aquela contratação CLT, benefício, plano de... É uma contratação Carga formal. horária, né? Carga horária, reduzida. de segunda a sexta. Então, assim, Exatamente. coisa que no passado a gente não tinha, né? Uhum. Era sábado, domingo, final de semana, enfim. Então, isso é uma coisa bacana. Então, não dá para generalizar também, né? Aí Tem muita gente que quer. Aí eu digo isso, com base nesse cenário que a gente vive hoje. O que vocês têm feito que é o change game, que é a virada, que é a oportunidade? Qual que é uma dica? Porque, assim, a galera que assiste é o empreendedor também. Que esse cara, que essa dor que você tem, que eu tenho, esse cara que tá vendo também tem. Ele tá tentando contratar. Às vezes ele é o cara que tem uma padaria e quer contratar um atendente de balcão. Mas ele não consegue achar um atendente de balcão, né? O que vocês fazem hoje que vocês acham? Cara, isso a gente faz dentro da nossa empresa, é uma identidade nossa e tem ajudado demais. Acho que uma das coisas que a gente... inclusive, não é o que a gente estava fazendo, né? É o que a gente começou a fazer. O nosso negócio é muito cíclico, assim. Começa janeiro de um jeito, fevereiro já mudou e... Enfim, a gente começou a fazer um trabalho de investir na liderança. Então, nós fomos visitar alguns parceiros, né? Pares, que fazem a mesma coisa que a gente, mas de maneira diferente. Quem estava tendo uma boa performance e tal, e a gente começou a entender que o nosso negócio é feito de pessoas, né? Então, eu tenho pessoas, processos e sistema como qualquer outra. Esse é o grande gol. Mas o maior problema são as pessoas, porque eu preciso delas. O processo eu tenho, o sistema eu tenho. Tem um bom produto, né? Não, o melhor produto do mercado hoje. Então, a gente representa uma das marcas líderes, né? A líder do mercado. Então, a marca é forte. A nossa empresa é uma empresa sólida, uma empresa, né, com saúde financeira e tudo mais. E então eu tenho processo e eu tenho sistema. Onde está o meu gap? Em pessoas. Então a gente começou a investir em pessoas. Só que pessoas trabalham com pessoas. E se você não gosta do teu líder, se você não tem uma empatia com o teu liderado, se você não consegue entender por que aquela pessoa atrasou, por que ele precisou se ausentar, por que você teve que colocar ele no modo híbrido, porque ele teve uma situação pontual, né? Óbvio que quando você tem 5 pessoas é uma coisa. A gente tem uma empresa com mais de 100. Então, são 100 pessoas diferentes pensando... Sem demandas sem diferentes. Demandas todos os dias, várias vezes no dia, inclusive, demandas diferentes. Mas, para nós, o que tem feito a diferença, a gente teve o suporte de empresas, né? Empresas de contratação, empresa de treinamento, empresa disso, empresa daquilo. Mas, para nós, o que está funcionando, que a gente começou a fazer agora há 3 meses, é investir na qualidade do ambiente que o colaborador vai trabalhar, e isso envolve tudo, né? A parte de estrutura, mas a parte de ambiente mesmo, de clima bacana para trabalhar.
da informalidade, né? Apesar de ser um trabalho formal, tentar deixar mais agradável possível para essa geração que curte isso, que cansa muito rápido de fazer a mesma coisa, que tem dancinha no TikTok, que tem musiquinha para isso, musiquinha para aquilo. Eu preciso ter a atenção desse profissional. Então, a gente está investindo na capacitação de líderes e no ambiente interno, no ambiente E outra coisa que a gente começou a fazer também foi uma pesquisa de clima da supervisão, que antigamente não tinha. A gente só fazia o feedback do colaborador. Foi. E a gente começou a notar que veio algumas dicas, algumas sugestões, e muitos dos líderes, dos supervisores, falaram assim, eu não sabia que eu era assim. E foi fundamental isso. A pesquisa é anônima, obviamente. A pessoa coloca lá, eu não gosto que ele fale alto, não sei o quê. Né? A gente começou a fazer esses ajustes. E quando você apresenta, né, a pessoa, no primeiro momento, fica chateada, né? Que às vezes, putz, é uma crítica. Mas depois a pessoa para avaliar. Então, por isso que eu falo, a experiência, a idade também conta muito com isso, né? A pessoa vai ficando mais velha, mais experiente. E eles começam a encarar muito uma boa. E isso foi para nós, eu acho que também, junto com o que a Val falou, foi um divisor de águas. Que a gente sempre avaliava o colaborador e nunca a supervisão. Nunca. A supervisão, normalmente, a gente cobra. E o elo entre a empresa e a pessoa que vai executar, porque no final das contas precisa ter planejamento, precisa ter estratégia, mas precisa ter os executores. Então, a ponta é que normalmente sente a dor, né? Eu vi uma frase bem interessante que é assim, que nenhum colaborador, ele sai da empresa. Ele sai da gestão. Tá certo. Então, o cara, por exemplo, é perfeito essa leitura que vocês fizeram. Então, se eu trabalho numa empresa e eu falo, cara, vou sair por um problema, claro, né? Cara, geralmente é com o líder imediato. É um problema com o supervisor, é uma postura errada do supervisor. Ele acha que ele é injustiçado pelo supervisor, que privilegia alguém, que não gosta dele, não foi com a minha cara, tá me perseguindo, me trocou de lugar. Eu fui de supervisor de call center por mais de 10 anos. Então, eu tava lá, eu vivenciei. Você sente as dores, né? Eu sei o que é. Então, ter isso, assim, é o melhor investimento. Porque ele é o cara... Porque, assim, a cara da empresa para o colaborador de vocês é o supervisor. Eles sabem o coração de vocês, a ideia de vocês, mas o cara que está ali no dia a dia, vendo o que o cara está fazendo, dando parabéns se o cara fechou uma venda, entregando um prêmio, fazendo uma campanha, ele atrela isso ao imediato e ao supervisor. Agora, vocês falaram uma coisa que eu achei interessante. Ambiente. A gente está investindo em ambiente. E eu queria ouvir isso do Diego. Qual que é a percepção dele? Home office, né? Pós-pandemia. Isso é a solução dos nossos problemas ou é o nosso grande problema? Putz, cara, que delicado. Logo para mim essa pergunta... É isso que eu ia dizer, poderia ter deixado para mim, porque o Diego, se ele não falar nada, vai estar escrito na... Cara... Aí são as tuas certezas, né? Aquilo que você acredita. Deixa eu até trazer a minha percepção. Cara, eu não sou muito fã. Porque eu acredito que difícil você desenvolver a cultura do negócio. Eu sou muito do clima, sabe? Você tá ali, a pessoa tá vendo ali, tipo, sei lá. Então, não sei se é algo da minha geração, mas eu não consigo... Eu nunca trabalhei home office. E eu não sei se eu conseguiria. Mas eu não consigo, cara, ver, assim, esse engajamento no projeto. Porque eu sou esse cara, né? Mas Will, já dei assim a minha deixa para não te deixar. Não, obrigado. Saia obrigado justa. Pela ajuda. Mas, Will, eu compartilho da ideia, tá? Mas assim, é bem complicado isso, justamente por isso. Eu também não acho que acho que... A Val sempre fala, quanto mais próximo a pessoa está mais acesa, está pegando a cultura da empresa. Não que nós temos setores hoje que é home office. Nosso BKO, time de BKO. Anterior à pandemia, inclusive. Anterior. Nós somos precursores nisso. Só que o que eu acho engraçado? Eu acho que comercial é isso. Tem que estar ali, tem que estar vendo, tem que estar sentindo o pessoal. Você acaba pegando boas práticas, né, do teu colega do lado. E quando nós falamos de estrutura, nós demos um 360 completamente na empresa, porque nós pegamos, antigamente eram estações isoladas. Era uma mesa, não, agora é todo mundo junto. Nós pegamos um pouco do conceito do Google, da própria operadora da Vivo, que todo mundo compartilha o mesmo ambiente. Então, é isso que a gente fala também, já não tem mais sala, todo mundo fica junto. E eu acho que ali sai ótimas ideias, sai problemas, sai soluções, sai dúvidas, né? Que daqui a pouco a pessoa olha assim, putz, mas o Will falou um negócio que eu não sabia, né? Já no home office, de algumas funções, eu compartilho da tua ideia. Eu acho que, cara,
tem que estar mais perto. A empresa investiu na questão da cultura justamente por isso, no ambiente de trabalho, né, que o pessoal fala tanto. Daí agora eu vou fazer o advogado do diabo. Mas eu perco 1 hora para ir, 1 hora para voltar, a pessoa, né, então consegue. E que nem eu falei, tem funções específicas que no nosso BKO, 100% do nosso BKO hoje é home office. E redondo, perfeitamente, faz reunião, compartilha com a equipe. E quando a Val começou com a nossa conversa, falou, na pandemia a gente fazia 3, 4 reuniões porque a gente não tinha cultura, a gente não sabia, todo mundo foi pego de surpresa, né? Como que vou cuidar de um time comercial, que os caras eram externos, faziam 3, 4 visitas. São Paulo já estava bem difundindo essa questão de mandar proposta por e-mail, falar com o cliente por telefone, mas Curitiba não. Nós estamos em Curitiba, o cara quer pegar na tua mão, o cara quer olhar... Vem aqui. Vem aqui tomar um café. Venha tomar um café, né? Às vezes chegava lá, o cara... Ok, tá aqui o contrato. Então, cara, nesse ponto é um assunto muito delicado, porque assim, eu compartilho a tua ideia. Já a Val, ela vai dar opinião, com certeza, contrária, né? Mas ela também acredita muito, né? Eu acho que a pessoa tem que ter uma como que eu posso dizer? Maturidade? Maturidade também. Mas eu assim, eu não sou adepta, eu não acho que todas as pessoas estão prontas para o remoto. Fato, não estão. Mas a pandemia foi um divisor de águas para a tecnologia. Então, assim, as pessoas se adequaram a trabalhar. Então, hoje eu tenho, por exemplo, um dos nossos times que é presencial, trabalha num modelo que foi implantado pela própria operadora, que era 100% remoto. Então, a gente chama de agenda, né? Enfim, tem alguns nomes lá. Quantas visitas você fez hoje? Daí, ontem, a gente estava lá assim, quantas visitas o colaborador lá fez? Eu tenho o ato aqui de 5 visitas. Daí, o Diego olhou assim e falou, tá, mas espera aí, 5 visitas? Você estava aqui o dia inteiro. Falando para mim depois, né? Mas ele estava ali. Sim, 5 visitas virtuais. Então, assim, tem muita coisa legal hoje, porque você também não recebe todo mundo presencial mais. Então, o meu produto, o que eu comercializo hoje, permite, em algumas situações, ser remoto. Eu tenho hoje alta eficiência em 2 setores da minha empresa, onde eles são 100% remotos. Eu tenho funcionário onde eu não tenho sede. Eu tenho funcionário em Brasília, que eu não tenho sede. Eu tenho funcionário no Espírito Santo, que eu não tenho sede. São pessoas que trabalham comigo há mais de 8 anos. Então, assim, já entraram nesse modelo. Agora, eu concordo com vocês dois. O engajamento, o sentimento de pertencer... O fechamento do mês, não, cara, se agora. não tiver ali, Sim. não vai funcionar. Sim. Então, por isso que, assim, eu acho que é uma linha tênue. Eu tenho profissionais, por exemplo, que moram na região metropolitana de Curitiba. E esses profissionais eram presenciais. Mas é 1h30 para você chegar na empresa. 1h30 para voltar. Esse profissional tem uma qualidade de vida hoje e ele produz muito mais para mim. A função dele permite isso, entendeu? Então, eu acho que assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que vale o líder estudar cada caso, mas eu ainda acho que é a brasa longe da fogueira, né? Então, é complicado, assim, precisa saber estudar bem cada caso. E essa pergunta, eu acho que ela é pertinente porque eu estou vendo uma movimentação das empresas, né? Para voltar, né? Para voltar, Pra voltar. exatamente. Sim. Então, rolou antes da pandemia era só cargos assim, tipo o diretor, o cara, né? Um cargo assim muito sênior, né? Tá. Para ser home office. Aí, depois, tecnologia começou a vir e tal. Aí, pandemia, fecha, todo mundo corre se adaptar e sistema, né? Aí, depois do pós-pandemia, aquela coisa, como é que vai ficar? Daí foi voltando. Então, por isso que eu achei legal trazer esse assunto, porque vocês estão na ponta de uma empresa de tecnologia, né? Então... E agora eu tô com um problema. Pelo seguinte, quando a gente vai contratar, a pessoa pergunta, é home office? Eu só quero uma vaga remota. E não tenho. E agora eu te digo, tem daí setor quando eu vou comercial olhar no remoto. currículo, eu vou olhar no currículo, a pessoa nunca teve experiência. Ela já de largada. Já ela de largada. Né? É híbrido. Então, assim, a gente tá tentando fazer isso, mas assim, eu vejo que tem um ponto positivo e negativo, obviamente, mas às vezes a pessoa fala assim, é home office, né? Não. Então, cara, ela mesmo se boicota ali. Aí a nossa moça de RH, né? Ela fala assim, Diego, ele nunca trabalhou em home office, não tem nem experiência. Daí eu falei, putz, então assim, tem isso também. Que a pessoa acha assim, estou em casa. E a pessoa tem que ser muito regrada. Ela tem que ter o espaço de trabalho, não é com a TV ligada, não é com a panela de pressão fazendo né? Não é a série ali... Mas né? é que isso funcionou na época da pandemia. Você ligava e tava o cachorro latindo, o bebê chorando, a panela de pressão. É que a sociedade aceitava essa situação, porque entendia que, tá ali, mas né? isso não é o profissional. filho na perna. Mas tal, que nem a Isso Val não é falou, profissional. o nosso funcionário do Espírito Santo, o cara tem um escritório. O cara montou uma bancada com 2 telas computadoras, que ele se tranca em casa e fala assim para a filha,
só fala com você meio-dia. Bunker. Exatamente. Bunker. Cara, então, por isso que eu falei, quando a pessoa realmente quer, é dedicada, ela vai fazer, né? E eu acho que o Mas comercial... não são todas as funções que cabem nesse exatamente. formato, O comercial, por isso que eu falo, o comercial tem que estar ali perto, tem que estar olhando, vendo a dificuldade da pessoa, o líder tem que falar, cara, o que está faltando? Não estou conseguindo fazer um fechamento. Vamos ligar para o teu cliente? Vamos fazer um fechamento? Vamos fazer um funil de vendas? E às vezes a distância, o cara não sente isso. Porque daí, ele olhar um relatório é uma coisa. Agora ele vê a pessoa e culturalmente eu falo, né? Se a pessoa quer estar... A Val falou a palavra integrada, pertencimento, eu acho que é fundamental isso. O cara tem que estar dentro da empresa. Para entender a empresa, pegar a cultura da empresa, né? Falar de segunda... Interagir com outras pessoas. eu acho Somos seres que gostamos de viver em sociedade. E aí eu acho que essa questão do remoto te limita um pouco essa questão. Então, por exemplo, você pode hoje assistir um show, ligar a televisão e assistir um show. É a mesma coisa de você estar lá vendo? Se não, vai todo mundo assistir futebol de casa, vai assistir um show de casa. Um show de rock, você sentado na tua sala. Não é a mesma coisa. Então, assim, ó, dá para quebrar um galho, dá para se profissionalizar nisso, porque tem como ser profissional remoto, tem muitas funções que se adequam, mas eu acho que para o que a gente precisa, que é para o comercial, né? O comercial precisa dessa Calor. aproximação, Sim. precisa desse calor. Exatamente. Até para aproveitar essas, assim, ó, é campanha, é brincadeira, a gente tem um clima muito, como eu falei, o nosso time é muito jovem. E assim, ó, o fato de você mudar a vida, porque o menino que começa a trabalhar, a menina que começa a trabalhar no primeiro emprego, muitas vezes, essas pessoas estão ganhando mais que os pais. Então, tem casos de colaboradores nossos, e não um, né? Não são poucos, onde os pais têm vínculo com a gente. Tipo assim, é o pai que ajuda a cuidar se o filho não vai atrasar, se o filho... a gente não precisa nem cuidar. Porque o pai está preocupado, porque a mãe está preocupada, porque assim, ó, o emprego digno, o emprego que ele é respeitado, que ele é valorizado, que ele leva, tem folga porque bateu a meta. Sabe assim, ó, a coisa do comercial. Isso só quem é comercial vai porque entender. assim, cara, qual que é a parada? O pai sabe o que é ruim. Os pais sabem o que é ruim, porque eles viveram ruim. É Se aí isso. ele vê o filho no bom, ele quer cuidar, ele vira o supervisor interno, né? É Sim. isso. do filho. Eu brinco que algumas coisas a gente não precisa nem se preocupar, porque os que são, né, obviamente, engajados e dedicados, a família ajuda. O pai resolve. O pai resolve. Deixa eu perguntar pra você, Val. Fiquei agora entrando no pai, na mãe, esse cuidado. Como é que é ser mãe, esposa, dona de empresa? Como é que joga esse jogo aí equilibrando os pratinhos? Assim? Às vezes eu me sinto como aquele malabarista mesmo, e às vezes o prato cai. E às vezes, sabe, cai do prumo. Mas se tem uma coisa que a maturidade, né? Não vem só ruga com a maturidade. Essa carga que os anos os anos que são acrescentados em você vai fazendo você ficar mais tolerante, mais benevolente, lutando pela vida. Então, assim, eu acho que tem uma galera vindo aí agora que qualquer coisa desiste, né? Então, assim, qualquer problema desiste. Eu sou de uma geração que a gente não desistia, a gente era forjado a aguentar algumas coisas que, graças a Deus, passou, né? Muitas melhorias, muita coisa passou, mas isso deixa uma marca, não uma marca ruim, assim, eu digo, o aprendizado que isso deixa, né? Então, eu brinco assim, eu tô na cota por várias coisas ali, né? Mulher, 50 a mais, brincadeiras, obviamente, mas assim, todo esse aprendizado que a vida me deu, né, todas as dores e todas as marcas, eu tento, de alguma maneira, usar isso para fazer render, porque assim, ó, eu fui durante muito tempo o arrimo de família, né? Eu sou a filha mais velha de uma família de cinco filhos. O meu pai era metalúrgico, a minha mãe trabalhava de governanta. Então, assim, eu era de uma família, eu sempre fui, né? De uma família muito pobre, mas com muitos valores. E eu queria mudar de vida, eu queria sair dessa situação e eu queria que a minha família saísse. Então, a partir do momento que eu tive a possibilidade de saber que com empoderamento mesmo, se eu tomasse as rédeas da minha vida e fizesse aquilo que eu acredito e não fosse para o lado negro da força, né? O lado sombrio, digamos assim, eu teria sucesso, eu conseguiria fazer. Então, eu tentei passar a minha vida dessa maneira, assim. Passar valores para as minhas filhas, tentar colocar na minha gestão da empresa algo que eu acredito. Eu não consigo chegar numa reunião e dizer para os caras fazerem as coisas que eu não acredito. Então, eu vou falar daquilo que eu acredito. Eu deixei de trabalhar na contratação e no treinamento, fui convidada a me retirar desse setor, porque as pessoas não acreditavam no que eu falava.
Porque para mim era tão mágico eu poder contratar você e você mudar de vida. Dava o ar que estava enganando o cara E para aí, ele entrar. aí a pessoa Sim. falava assim, não, isso que você está falando, esse salário aí, essas comissões, não existe, então eu não vou. E aí eu percebi que assim, ó, não é todo mundo que quer beber da mesma água, Quer pagar entendeu? o preço. Não é todo mundo que quer pagar, mas assim, as pessoas que aceitaram e que se propuseram, né, se permitiram passar pelo processo, elas conseguiram. Então, hoje eu digo para você, as minhas filhas foram acostumadas nesse formato. Mãe trabalhando, indo em reunião de escola e fazendo isso, e busca e leva. Foi assim sempre, entendeu? E hoje eu acho que assim, eu criei filhas preparadas para esse mundo, assim. Então, hoje eu consigo ser esposa, consigo ser chefe, consigo ser... mas também tem a parte de gostar do que eu faço. Eu realmente gosto. E deixa eu trazer uma palavra para vocês aqui, de ânimo, né? E reconhecimento, na verdade, porque nós dizemos assim que você conhece uma árvore pelo fruto, Sim. né? E tudo isso que você está falando é muito interessante, porque hoje vocês comentaram que 2 filhas de vocês trabalham com vocês. Sim. Sim. As Então, 2 mais veja que velhas. interessante, vocês não geraram uma aversão. Pelo contrário, vocês geraram uma atração, né? Então, isso acho que é um selo de, pô, tá dando certo, entendeu? Isso faz total sentido para mim, porque assim, ó, é a certeza do dever cumprido, né? Eu fiz a minha parte, eu consegui passar para vocês aquilo que, né, para elas, aquilo que eu acreditava, a gente conseguiu passar, e elas estão trilhando este caminho, entendeu? Esse caminho que assim, elas poderiam. A minha mais velha, por exemplo, é engenheira, e ela poderia estar, engenheira civil, poderia estar trabalhando na área dela e optou por trabalhar com a gente. A minha mais nova fez intercâmbio, voltou e está com a gente, né? O cuidado esse que tempo ambas todo. têm com a empresa é absurdo, assim. Do gerenciamento, cuidado, cara, de cotação, assim, elas não são filhas da Val. Elas trabalham na empresa, elas conquistaram os cargos, né? Então, assim, passaram por todas as áreas, não chegaram a supervisora, a gerente à toa. Então, elas começaram fazendo visita, televendas, então começaram junto com todo mundo, porque assim, é o que a gente acredita, né? Não adianta chegar assim, simplesmente colocar a pessoa, olha para assim, putz, mas ele não merece estar lá. Dá a Ferrari na mão do cara que tirou a carteira agora. Exatamente. Né? Ou nem então, tem assim, habilitação. ambas passaram por vários processos, liderança, pós-venda, qualidade, comercial, e hoje merecem estar lá, se provam e cuidam da empresa, assim, em momentos que, assim, nosso maior hobby é viajar. Então, assim, quando a gente vai viajar, a gente sai tranquilo. Porque a gente sabe que elas vão olhar, cuidar e, assim, consegue resolver problemas facilmente hoje em dia, né? Então, teve um problema, consegue. Tem um relacionamento com a operadora, obviamente, que a gente criou esse relacionamento com elas também. Mas hoje as duas, assim, para nós, juntamente com o outro sócio, que é o cunhado, cara, sem problema nenhum. A gente sai tranquilamente, o que você falou, né? A base foi bem feita. Eu acho que é bacana também você... pelo menos quando eu comecei na área comercial, o que sempre me diziam era, você só vai mostrar que você é bom quando você forma outros líderes, né? Sucessão. Sucessão. Então, eu basicamente, assim, ó, eu me orgulho. De verdade, assim, sem falsa modéstia. Durante essa jornada de empreendedorismo, muitos líderes foram formados. Muitos líderes. Então, isso é algo que realmente deixa o coração quentinho, dizendo, cara, eu fiz uma coisa legal. É um trabalho social, né? É isso. Então, e hoje, assim, ó, uma das coisas, até comentei hoje com um outro colega, eu falei, muitas pessoas mudaram de vida através da nossa empresa. E não é com o que eu falo, não, assim, ó, você mudar de vida mesmo, mudar, sabe, mudar o ponteiro, mudar a trajetória da pessoa. Então, pessoas que começaram a estudar, que se formaram, que compraram casa, que compraram carro, que montaram sua própria empresa, casaram. Eu brinquei ali, né, que a Goldman... ela monta casais. As pessoas compraram casa, mudou de país, montou a sua própria empresa, sonhos, né? Então, assim, a gente incentiva que as pessoas sonhem, que sabe que vai ter que... É difícil, ninguém nasceu herdeiro ali naquela turma, todo mundo tá para guerreiro mesmo, tá ralando. Mas tem possibilidades, entendeu? E eu sempre digo que, como eu disse, o meu trabalho é vendas, né? Mas, assim, você sai de qualquer situação que você estiver na vida com vendas. Em qualquer situação que você tiver, você vai conseguir, de qualquer problema. Ou qualquer sonho que você queira realizar, com vendas você vai. Mas, assim, ó, você está disposto a pagar o preço para passar? Porque a dor do crescimento ela rasga, né? Você está disposto a ouvir o número de nãos que eu já ouvi na minha vida, né? Mas o que me anima é o sim.
A cada não que eu escuto, eu falo, putz, estou mais perto daquele sim, do fechamento. É isso. Aquele flow, né? Tem uma poeta que está aqui do meu lado que ela falava assim: ninguém resiste a um bom atendimento. Acho que a Val, Acho que é, cara. Mas Ela sempre fala assim: gosta. ninguém resiste a um bom atendimento. Ponto. O brilho na voz encanta, cara. O brilho no olhar, né? Hoje em dia, por isso que eu falo, né? Como é que eu vou mostrar o olhar se a pessoa não vai me ver, né? Então, assim, se você chegar e demonstrar que você gosta do que você faz, que é a questão dela, ela tem orgulho de ser vendedora. Então, o orgulho de ser vendedora, o orgulho de ser gestora, você transmite isso, você chega com outra pegada já na tua visita. Quando você pega na mão da pessoa, a pessoa vê assim, esse cara sabe, essa mulher sabe o que faz. É diferente. É diferente, é diferenciado. Então, acho que... E durante muito tempo, acho que ficou meio marginalizado esse negócio de vendas, né? As pessoas tinham um estigma Nada der certo, eu vou vai ser vendedor. vir vendedor. Eu detestava essa frase, mas é isso. Hoje as pessoas estudam muito e escolhem ser vendedores. Pagam caro para Pagam aprender caro a para vender. aprender a Sim. vender. Então, assim, ó, e eu não acredito, eu sinceramente não acredito que é um dom. Eu acho que você desenvolve. Durante muito tempo eu acreditei que era dom, né? Mas não é o dom. É aquilo que você vai fazer repetidamente até dar certo. Até dar certo. Então, hoje né? O sucesso é isso, né? É a oportunidade, o encontro com o preparo. Você está preparado? Vai aparecer a oportunidade. E a oportunidade pode ser um fechamento, né? E essa vida de vendedor é uma vida ingrata, né? 30 eu tô no churrasco comemorando e brindando. Dia Virou, 1º eu tô... Já tô com a meta Então, assim, nas costas. É já. isso. E assim, ó, e o histórico, né? Você não fica com o histórico do que você fez. Então, assim, ó, a gente tá em abril e muita gente... Ontem, dia 15 foi segunda? Começou já na nossa empresa, assim, é algo que eu falo, cara, eu tô tanto tempo fazendo isso e eu ainda me empolgo. Quadro com profissional com meta batida no dia 15. Eu falo, Nossa. não, eu vivi pra ver isso. É isso, entendeu? Pra mim, isso fascina. Mas é engraçado. Uma das primeiras experiências que eu tive com venda, eu vendi sonho na rua. Sabe Sonho. o carro do sonho? Eu Sim. já fui o cara do carro do sonho. A voz do Eu sonho. e minha esposa. Foi quando a gente trabalhou Sim. junto, né? A gente saía, a gente ia lá, comprava o sonho pré-feito, daí a gente recheava o sonho em casa, de manhã juntos, colocava a cornetinha em cima de um golzinho que eu tinha, colocava a cornetinha lá, passava o protetor solar no braço esquerdo, Olha que é o isso, braço cara. do sol, Sim. e saía na rua, aí olhava, aí ia sair alguém na janela, daí você... Cara, é uma situação muito, muito assim, sabe? Se a pessoa ia na janela, olhava, você parava o carro e falava, opa, agora vai vender. Aí, às vezes, a pessoa não voltava, daí você continuava, é tipo, né, aquela setinha pra você dar uma desistida. De repente, alguém vinha, perguntava quanto que era, você já descia do carro, abria o porta-mala, todo um trampo Sim. para a pessoa falar, não, beleza, obrigado. E aí, eu passei por uma situação que foi um grande aprendizado, que chega um momento da venda ali, no ano mesmo, que é tipo como se fosse agora, abril, que a venda ela começa a baixar, que é o pós-férias. Porque nas férias as criançadas, aquele negócio... Ah, verdade, verdade. Aí acaba as férias, as tem isso, é crianças... verdade. Acabou a criança e você sai vender. E aí chegou um momento em que o sonho, ele é perecível, é um dia praticamente, porque senão Sim. ele fica ruim. Sim. E você no estoque ali, às vezes, com R$200, R$300 de produto no estoque, você tinha que fazer aquela venda chovendo. E você falava, cara... E aí uma vez eu tive é aquela coisa da pressão, né? Eu precisava vender. Aí eu e a minha esposa, ela é tímida. Ela não é tímida, ela é introvertida. Uhum. E aí eu falei, cara, vamos parar esse carro na frente do mercado. E quando a gente vê pessoa na rua, vamos fazer uma venda ativa. Passando na frente, falou, ô vizinho, beleza? Vem aqui, deixa eu te mostrar, eu tenho um sonho e tal. E daí eu falei, cara, se for homem, eu abordo. Se for mulher, você aborda. Nossa, cara, pra ela fazer aquilo ali. Só que ela tava no jogo comigo, Sim. né? E aí, quando vinha a mulher, eu falava, lá, tá vindo a mulher. E, nossa, cara, pra ela dar aqueles passos ali... E ali, pra mim, foi um grande aprendizado. Porque eu vi... E eu olhando ela fazendo aquela venda, eu sabendo o quanto pra ela era difícil. Por isso que é aquilo que você falou, não é dom. É você querer, você tomar uma decisão. E ali, pra gente, estava em risco o nosso patrimônio. Porque isso. era coisa. Você vendia num dia pra você comprar no outro dia e ir no mercado, comprar Sim. uma coisinha ali e pronto, né? A gente estava desempregado na época. Então, ali eu tirei um grande aprendizado, que é... Na tua vida, o teu resultado depende da tua tomada de decisão. Se você tiver uma determinação, você vai fazer alguma coisa. Se você não tiver, você vai ficar parado e aí você está entregue à vida, né? Mas você não sabe também a força que tem até que essa seja a única Até opção. que você seja colocado, né, A nessa prova. berlinda. E aí você fala, cara, vai nadar? Vai. Não Vamos. nadei, mas vai nadar naquela Aprendi a hora. nadar.
Aí eu queria até trazer para você, Diego, uma pergunta. Com base nessa história que eu te contei aqui, né? Verídica. Você já teve uma situação que você enfrentou, assim, que foi um grande aprendizado para você? Nesses seus anos de Gold ou de vida, né? Você é um cara jovem, super jovem, né? Mas você tem alguma história para você compartilhar com a gente que você... Tem, cara, tem. Aprendeu? Eu acho que sim. Acho que a gente passa por história todos os dias, né? Desde problema de saúde de funcionário até falar a coisa errada no momento errado, né? Eu já perdi venda, é isso que eu falo. Desvendeu? Desvendi. E foi assim, foi uma das histórias assim, bem curtinha, foi o seguinte, não tinha consultor para fazer visita. Nós tínhamos uma moça que fazia agendamento e cada consultor saía com 3, 4 visitas. Aí sobrou visita. Vamos para a rua, vamos fazer visita, né? A Val ia para um lado, eu ia para o outro. E a gente sempre fez isso. Para quê? Primeiro, para saber o que nossa equipe está passando, a argumentação, as dificuldades. Cara, eu cheguei uma empresa, não vou falar o nome da empresa. Por favor. Um lugar aí, né? Um CNPJ. É um CNPJ. Aí cheguei na empresa e quando eu chego na empresa, normalmente eu avalio o ambiente para tentar puxar um gatilho, falar com a pessoa, criar um laço com a pessoa. E foi uma das piores visitas assim que não tinha nada na mesa desse diretor da empresa. Apenas um porta-retrato. Aí era portabilidade, eu falei, DeFi, ele não demonstrava interesse, e a gente fica muito naquela, né? Putz, será que tá gostando? Tá gostando. E a gente tentava sempre o máximo sair com o contrato fechado na hora, né? Para não precisar voltar. E, putz, né? A empresa fica no ecovilha. Vender emoção, né? Também. Exatamente, senão esfria e acabou. Aí eu cheguei assim, daí ele falou, tá bom. Eu falei, 10 linhas, não sei o que, portabilidade. Ele, ok, vou fazer. Aí você fica emocionado, né? Relaxou. Daí eu falei, nossa, fechou. Aí eu olhei pro porta-retrato e falei, linda sua filha. Ele falou assim, é minha esposa. Cara, ali eu falei, putz, na hora eu senti que o negócio, né? Vou fazer o seguinte, me liga depois que eu vou pensar um pouco mais, isso aqui. Ali eu vi que eu perdi a venda. Por falar demais, ser um pouco ansioso, obviamente, né? No dia seguinte, pedi para o nosso consultor, falei, fulano, vai lá, liga. Ele só foi lá e recolheu o contrato. Ele chegou lá, tudo bom, sou da Viva Empresa, não sei o quê. Daí o cara, não, o cara literalmente deu o contrato para ele. Então, eu tento passar isso para a nossa equipe, né? Antigamente, a gente tem várias histórias assim, de ser ansioso, de receber ou não te desmotivar, que você recebe ou não, que nem você falou, você recebe muito não. A tua história, para mim, é uma escola, né? Não, e até chegar ao sim. Quando chega o sim, você fica, putz, cara, recebi o sim. Você esquece todos os nãos. É satisfatório, é gostoso. Falei, puta, valeu a pena eu sair de casa, pegar ônibus cheio, vim trabalhar, né? Saber que a minha meta está sendo batida. Então, assim, o não, a gente já acorda com o não. Todo dia a gente acorda com o não. A gente tem que brigar pelo sim. É difícil? Mas não é impossível. Então, eu peguei essa história, sempre eu falo assim, cara, analisar o cliente, estudar o cliente, tentar entender o cliente, sentir as dores. E eu sempre falei para a equipe, né? 2 ouvidos, uma boca. Ouça mais, o cliente fale menos. Não fale que nem o Diego. Chega, né? O cliente é o protagonista, né? Ele vai te dar as informações. Às vezes ele está chateado, você tem que ouvir realmente. Você cuidou muito dessa questão das GVT. Ele quer falar, ele precisa falar. E as pessoas não querem ouvir. Ouça o cliente. Entendeu as dores dele, o que ele está precisando. Aí você fala, cara, eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução, eu sei que você vai chegar, você vai conseguir a solução do teu problema. Eu consigo te ajudar daqui para frente. Eu sempre falo isso. Daqui para trás é muito difícil. Mas daqui para frente, o Diego, a Val, a Gold, né, a Vivo vai te ajudar daqui para frente para você conseguir ter uma experiência melhor. Esquece o que aconteceu, né? O mercado, a gente conseguiu também ajudar bastante o mercado, né? Que antigamente era um mercado muito zoneado, problemático, né? Era muito mal visto. Né? Muito mal visto, muito. O cara pegava, vendia e sumia. Né? Daí esse cara estava numa operadora, ia para outra, não sei o quê. Então a gente conseguiu melhorar a imagem do executivo de vendas, do consultor de vendas, do próprio vendedor, tá? Então assim, ele só vai mudando de nome, mas ele continua sendo hoje vendedor. Esse segmento está muito mais profissionalizado, né? E hoje a gente trabalha muito com a gestão de expectativa. Mas a operadora, e obviamente que a gente segue a mesma linha, a gente está preocupado com a experiência que o cliente vai ter.
Você vê que nos últimos anos só se fala nisso, né? Você só quer saber da experiência do cliente. Então, hoje a gente trabalha com essa gestão, Tem até o entendeu? especialista hoje, É né? isso. Customer É Experience. isso, é isso. Então, exatamente. hoje a Vivo, a Gold, enfim, a Vivo quer saber qual é o sentimento do cliente lá na ponta. Qual foi a experiência que ele teve com esse atendimento. É engraçado o que você está falando, porque eu trabalhei muitos anos na área bancária também. Eu prestava, né? Só que eu cobrava, né, os caras. Eu ligava para cobrar o cara que tá devendo o cartão. Não, então era bem tal. legal, era bem legal. Super legal. Todo mundo gostava de te atender. Deixa eu até contar para vocês que pra você ter noção, eu tive um desafio uma vez que eu tive que montar uma equipe só com um menor aprendiz. Então eu Pra tinha cobrança? eu tinha lá o jovem de 16 anos de idade tendo que ligar para um advogado que devia 50 mil e fechar um acordo para ele pagar 80. Super fácil, né? Mas eu dentro desses desafios aí de trabalhar com cobrança, é a dificuldade. A mesma questão de você estar ali e cobrar o cara, performar com um jovem, uma pessoa assim, mais... que não tem Com essa... pouca experiência, né? Exatamente. Essa pouca experiência e ter que fazer um resultado, né? Mas quando se quer, se consegue, né? Mas hoje, assim, eu acho que o universo todo de vendas hoje, enfim, das empresas, elas estão cada vez mais preocupadas com o ser, né? Com o ser humano, com como é que você se sente naquela situação. Então, para nós que estamos vivendo isso e vivemos outras gerações e que, graças a Deus, eu vivi, né? Eu cheguei nesse ponto de ver que você consegue trabalhar de uma forma leve, gostosa, informal, né? Informal não na formalidade de CLT, mas trabalhar de bermuda, trabalhar de, sei lá, de camiseta. Não é o que você está vestindo que vai dizer se você é isso ou se você é aquilo. Essa velocidade que o jovem tem, né? De tudo é para ontem, tudo é... Então, assim, ó, tudo isso que a gente passou agora é assim, hoje você ensina um negócio, amanhã ele tá te dando aula, né? E aí dentro dessa minha experiência que eu tive com cobrança, o banco, por um período, ele teve que mudar totalmente a mentalidade dos escritórios de cobrança. Porque qual que era a cobrança antigamente? Liga pro cara, ameaça o cara praticamente, né? Pagamento por coação. Sim. E o cara pagava. Só que daí o que o banco olhou e falou assim? Falou, cara, mas aí, peraí, esse cara ele vai pagar hoje, mas amanhã ele precisa de crédito. E se eu tiver um mau relacionamento com ele vai no banco, no outro banco. Sim, vai pra Então, eles tinham esse cuidado também. Isso eu tô falando, gente, é de 10 anos atrás, né? Já tinha essa percepção da experiência do cliente, que ele fala assim, não, eu quero aqui que o Diego pague, mas eu quero que o Diego ainda goste de mim. Sim. Né? Porque depois eu quero emprestar dinheiro para ele. Mesmo ele devendo, eu quero que ele volte aqui, cara. Exatamente. Mas é um relacionamento, porque as pessoas também, elas atrás de todo o CNPJ tem o CPF, né? Isso. Vários CPFs. Então, assim, você não está lidando com empresa, você está lidando com pessoas, em qualquer situação. Então, na minha empresa eu tenho que ter pessoas para falar com o cliente que também tem pessoas lá. E dos mesmos problemas que a gente tem, eles têm, né? Exato. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E essa eu acho que é a parte... Especialista em gente. Especialista em gostar de trabalhar com gente, eu acho que é o segredo aí para a gente ter sucesso em qualquer área, não só em vendas, né? Mas em qualquer área. Você poder praticar empatia e não só falar, né? Porque na prática é bem difícil. Transformar a empatia em compaixão. É isso. Acho que esse é o desafio do gestor. É isso. E é o que dá mais trabalho. Mas eu tenho uma frase que tudo que dá resultado dá trabalho. Então, se quer ter resultado, vai trabalhar, né? Boa. Aproveitando, eu quero dar um presente para vocês. Algo muito especial. Para quem gosta de gente, gosta de reunião, né? Boa. E eu criei um e-book com 100 reuniões. Qual que é a ideia? É você poder sentar com a tua equipe todo dia e fazer uma reunião diária. Que legal. E você ter tema, porque às vezes é difícil a gente ter conteúdo, né? O Diego, eu sei que ele manda vídeo. O Diego o Diego é um cara que me inspira. Eu aprendi muito com o Diego já. Ele dá muitas dicas, né? Quando a gente tem os nossos encontros aí, nessas tardes aí, né? Da vida. Então, eu quero dar de presente para vocês poderem lerem, avaliarem e tal. Compartilharem até com o time de vocês. Porque, cara... Você ter conteúdo é difícil. Então, eu fiz questão. Isso aqui nasceu de um jeito muito engraçado, né? Eu trabalho numa empresa, né? Numa barbearia. E eu era o cara que fazia reunião. E eu anotava tudo num bloco de notas. Só que daí abriu outra loja. Daí eu falei, pô, como é que agora eu vou estar fazendo 2 reuniões ao mesmo tempo em 2 lojas diferentes?
Aí surgiu a ideia de eu escrever esse e-book e deixar para um líder lá fazer essas reuniões. E hoje em dia eu vendo esse material aí, já vendi mais 100 unidades. Que legal. Então, vou dar de presente para vocês poderem usarem à vontade, né? O Para melhor fazer... podcast compartilhar que você vem e ganha, É isso, cara. é Poxa. isso. Não, e essas ideias aí, eu tenho Ó. reunião toda semana. Você tem? E normalmente eu não, não que eu não me prepare, mas eu normalmente vou de improviso. Exato. Então, às vezes você acerta e às vezes você erra, né? Mas o fato de ter conteúdo para você programar o que você vai fazer, porque eu sei no domingo o que eu vou fazer na segunda, mas não me programei para isso, né? Não peguei todos os. E o legal é que todas isso as aqui é ideias. cíclico, Muito né? legal. Porque, poxa, você tratou um assunto hoje. Cara, daqui... Que não dá 100 dias, né? Porque tem finais de semana. Então, pô, daqui dos 150 dias, você tratar o mesmo Mas assunto ele tá, é você relevante. vende ele hoje, não? Vendo ele na Aonde? Hotmart. Então, Que eu legal. vou deixar... Inclusive, eu vou deixar o link para você que tá vendo aí, que ficou ouriçado, ficou Que com legal. vontade de saber. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e poder comprar também. E usar no teu negócio, como desenvolvimento pessoal também, porque você pega um tema de uma reunião dessa e você vai pesquisar, vai estudar. Cara, isso é enriquecedor. Conhecimento é muito bom. Galera, cara, a gente ficaria aqui sem brincadeira. Mais umas 2 horas, né? Mas vamos deixar para um outro dia. Eu quero trazer vocês de novo. Fiquei com vontade de trazer as meninas, hein? De vocês. Porque seria interessante também ter essa percepção delas. Vamos Boa. botar à prova, ver se de fato. Vamos né? ver se existe mesmo. Exatamente. É. Fiquei curioso, tá? Fiquei com essa pulguinha aí, com essa vontade. Não pensa Vamos que é ver. só, não pensem vocês que é só alegria, só tem muito choro, tem muita lavação de roupa Ranger suja, de dentes. ranger de dentes, mas a gente escolhe fazer isso, né? Então a gente está Exatamente. nisso, eu sempre brinco. Eu estou nisso por opção e não por falta de opção. Maravilha, é a Então, melhor coisa, né? Então quero, né, deixei essa semente plantada, vocês chegam lá agora e façam, né, a cabeça delas. Mas eu quero agradecer vocês, cara. Quero agradecer Val, Diego, pela disponibilidade de terem vindo aqui, terem compartilhado com pessoas como nós. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês começaram mesmo, literalmente do zero, né? Uma grande empresa que presta serviço para uma baita, gigante empresa, que é uma eu sei que é uma faca, né, que está ali, às vezes, no pescoço, porque não é fácil você chegar e representar uma grande marca. Você... Cara, não tem... É vivo, tá? Que tá ali, vivo. entendeu? Sim. E o cara não vai reclamar, às vezes, muito da Gold. Ele vai lá reclamar da Vivo. E aí vem depois E 10 vezes pior para vocês. Na maioria das vezes ele nem sabe que é Gold, né? Ele Exato. sabe que é vivo, que é isso que a gente... Exatamente. que a gente Então, vende. cara, eu quero agradecer vocês por compartilhar, cara. Isso é enriquecedor. A gente não tem noção quanto... Eu tenho uma frase que eu carrego que é muito importante, que eu acho muito legal, que é assim, o pouco é muito para quem não tem nada. Então, tem pessoas que às vezes não tem nada. E o que elas estão vindo aqui, para elas vai ser o tudo que vai dar um norte, que vai abrir uma empresa e daqui 15 anos vai estar falando com alguém que tem uma empresa com 120 pessoas. Então, eu só posso fazer por vocês é agradecer pela história de vocês e por terem vindo aqui compartilhar com a gente. E eu quero deixar aí um tempo para vocês fazerem considerações finais, tipo debate político. Né? Considerações finais. Réplica. Fazer merchan, deixar meu recado para mãe, não sei. O que vocês quiserem fazer, podem fazer, porque o momento é de vocês. Eu queria mais uma vez agradecer. É uma oportunidade ímpar, né, da gente poder falar com tanta gente. A gente sabe o alcance que tem esse teu trabalho, como é importante para o empreendedor, né? Plataformas como essa, conteúdos como esse. Então, assim, de antemão eu quero agradecer. A gente representa uma marca muito forte, há muito tempo fazendo as mesmas coisas de maneiras diferentes, né? Todos os dias de uma maneira diferente. Então, poder compartilhar um pouquinho dessas nossas dores com algumas pessoas. Eu espero que realmente possa ajudar. Agora, com toda certeza, o conteúdo que você nos trouxe e que esse canal traz, com certeza é enriquecedor para a gente, porque a gente está todos os dias aprendendo, né? Todos os dias. Então, eu costumo dizer que o meu objetivo de vida é ser melhor. Não melhor do que ninguém, melhor do que eu ontem, né? Então, hoje, eu quero ser melhor do que a Val de ontem e amanhã melhor que a Val de hoje. Então, acho que essas trocas e esses... não sou baú, né? Para guardar segredo. Então, tudo que eu sei, que eu aprendo e eu estou aprendendo todos os dias, eu procuro passar e trabalhar com essa galera muito jovem. Eles têm uma energia que realmente energiza. Então, assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder compartilhar a nossa história, mas com certeza a gente sai daqui com o jarro bem mais cheio do que a gente entrou. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha. Will, obrigado, cara. É um prazer, né? Quando a gente sempre conversa, né? Que a gente falou, a gente tenta trocar experiência.
Quero agradecer a Val, né? Por me aguentar. Deixa eu né? dar momento romântico. Me aguentar essa mulher que está há 15 anos comigo, né? Topou esse desafio. Quero deixar um beijo para todos os meninos, para minha mãe, para meu pai. Pra minha mãe, pro meu pai, pra Pra você. caravana que tá aqui mesmo. Para Ana, para Gabi, para Vitória. Espero, daqui a pouco a gente volta, né? A gente vai voltar, né? Voltamos aí com outro podcast. Mas, cara, muito obrigado. O convite foi maravilhoso. Que nem a Val falou, né? Tipo, conhecimento tem que se compartilhar. Então, acho que parabéns pela tua iniciativa. A gente está muito feliz, né? Ficou muito surpreso pelo convite. E o que a gente puder ajudar vocês, quem quiser, né? O Will tem meus contatos, pode chamar eu, a Val. A gente gosta de compartilhar informação mesmo. Maravilha, enriquecedor. Galera, estamos finalizando mais um episódio do Meu Sócio Online. Estou muito feliz, conteúdo muito rico, muito precioso. E quero pedir para você mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, clica naquele botãozinho que está ali, é bem fácil, bem rápido. Ativa o sininho também, para você estar lá de boa, de repente você fala, pô, vai ter mais um episódio. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos, com todo mundo e comenta. É muito legal ouvir a opinião de vocês, saber se estão gostando, se a gente tem que melhorar, algum tema que você quer ouvir, alguma dor que você tem. Então é muito importante para nós, beleza? Nos segue também nas outras redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Em breve outras redes a gente vai colocar também. Mas tudo isso para gerar conteúdo para você, que é o cara que está na ponta do negócio, sustentando esse Brasilzão aí. Nós temos que nos ajudar. Eu digo uma frase que é assim, tem muita gente para atrapalhar, então se a gente não se ajudar, quem vai ser de nós? Então, vamos nos ajudar. Beleza? Ficamos por aqui, muito obrigado. Meu Sócio Online veio aqui para te ajudar a crescer, a evoluir e a estar cada vez mais perto dos seus sonhos e objetivos. Beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima e tamo junto!